Olá, doutora. Olá, Helena, tudo bem? Está tudo bom. Ora bem, hoje já temos uma pergunta de um ouvinte. É estreia. Muito bem. Então, é assim, a doutora vai falar sobre como educar uma criança. Se é difícil educar uma criança quando os pais estão separados. Vamos por partes, então. Vamos começar pelo nosso tema de hoje. Aproveito para cumprimentar os ouvintes e muito obrigada desde já por iniciarem as participações. Também tivemos um pedido de um tema para falar sobre ele, que ficará para um outro dia. E obrigada a todos por isso, é sinal de que nos ouvem. Exatamente. E de alguma forma está a surtir efeito da mensagem que estamos a passar de informar. E hoje vamos falar sobre como educar uma criança. Claro que nós não temos muito tempo, mas vamos falar disto em linhas gerais. Aquilo que se nota muito hoje em dia é que as crianças não são como eram antigamente, até porque antigamente, nomeadamente no meu tempo, as crianças brincavam muito ao ar livre, brincavam muito umas com as outras, socializavam mais, tinham um maior entendimento com o planeta Terra, com os bichinhos, e haviam crescer mais saudável, que hoje não existe. Isso pode existir nas escolas, nos infantários, mas não existe como existia antigamente, em que nós brincávamos na rua e o tempo que passávamos em casa era muito diminuto. Aquilo que acontece é que com o passar do tempo e com a alteração de paradigmas e das gerações, as crianças ficaram muito mais fechadas. Torna-se mais difícil educar, porque a barreira que existe entre um adulto e uma criança acabou por se expressar. Há um vácuo, um vazio maior, um hiato maior entre um adulto e uma criança. E quem tem que romper as barreiras é quem tem mais responsabilidade, ou seja, é o adulto. Exatamente. Já vamos falar sobre a questão dos filhos e de como educar os filhos de pais separados. Contudo, é importante perceber algumas coisas, nomeadamente eu observo e já me apercebi de algumas situações em que os adultos educam as crianças como se eles fossem adultos. E é preciso olhar para uma criança como um ser humano, mas como uma criança. Ou seja, e às vezes também acontece outra coisa, que é olharem para as crianças e à medida que elas vão crescendo, elas são sempre crianças, e isso também está errado. Devemos respeitar aquele ser como um ser humano, como um ser vivo, como um ser pensante, com um universo único. E por vezes os adultos tentam modificar isto. Ou seja, os adultos... Diga. Os adultos tentam criar a criança à sua imagem e semelhança. E com isto não estão a respeitar a criança. Estão a querer fazer com que a criança seja o ideal, que eles idealizaram, provavelmente até para eles, de coisas que eles não conseguiram concretizar na vida deles e que querem que a criança concretize, e provavelmente vão desvirtuar, na maior parte das situações isto acontece, desvirtuar o propósito daquela criança. Por isso muitas vezes querem colmatar, por exemplo, um trauma que tenham? Um trauma ou uma ausência. Se são pais que sempre quiseram atingir um objetivo, seja o qual for, e nunca o conseguiram, vão projetar isso num filho. E isso é grave, porque o filho vai crescer com a responsabilidade de ter que corresponder aos ideais dos pais, vai se auto-anular para que isso aconteça, ou então vai virar um perfeito marginal, para demonstrar através do comportamento a não concordância com aquilo que lhe é exigido, ou com aquilo que lhe foi exigido. E há muita coisa que os adultos fazem neste sentido que está errada, porque estão a anular aquele ser. E o ser vai crescer com a ideia de estas pessoas não me aceitam, e das duas uma. Ou eu me moldo para ser aquilo que elas querem que eu seja para eu ser aceita, ou então eu vou mesmo mostrar que não quero, que não estou a ser aceita e que não quero ser daquela forma. Há uma usurpação de identidade? Há uma usurpação de identidade. E muitas vezes dura uma vida inteira. Porque os adultos não se apercebem do que estão a fazer, e porque a criança um dia cresce, vira adulto e acha que aquela é a forma correta de agir e vai fazer o mesmo com os filhos e com os filhos dos filhos e por aí fora. Há pontos importantes, é importante travar a manipulação, porque ao manipularmos uma criança estamos a torná-la num adulto manipulador, porque ela vai reproduzir com outras aquilo que o adulto fez com ela. Outra coisa é negociar com a criança. Por negociar, entenda-se, não é dar o ouro ao bandido. Ou seja, não é dizer à criança, ora bem, então tu agora não queres fazer os trabalhos de casa, não é? Pronto, não fazes, não há problema. Amanhã a mãe justifica-te a falta de trabalho de casa. Errado.
Qual é a responsabilidade da criança? É ir para a escola e cumprir os trabalhos de casa. Tem que cumprir os trabalhos de casa. Se não gosta, o problema é dela. Podemos tornar aquela atividade de forma mais prazerosa, podemos transformá-la de forma a ela ser mais prazerosa, mas ela vai ter que fazer o trabalho de casa. Chega a uma determinada idade que tem que ter responsabilidades. Começa a ajudar a pôr a mesa, começa a ajudar a tratar do animal de estimação, começa a ajudar a fechar as persianas à noite. Portanto, consoante a idade que tenha, tem que começar a adquirir responsabilidade. Que eu também adquiri e não me arrependo por causa disso, pelo contrário. Claro. Contudo, é necessário deixar que a criança seja criança, ou seja, que ela seja ela mesma, que ela brinque, que ela diga disparates, e mesmo assim que ela entenda que existem regras que têm que ser cumpridas, mas que ela também pode ser criança. Isto chama-se equilíbrio, porque a educação deve ser equilibrada. E talvez seja das coisas mais difíceis que há, não é? Que é educar. Sim, muito. É muito difícil educar. Outra coisa muito importante é perceber-se que a linguagem não verbal, que são os nossos gestos, são as palavras que não dizemos, são as emoções que nós transparecemos, mesmo que não o façamos por palavras, corresponde a uma leitura que é feita por parte da criança. E que se nós dizemos uma coisa e fazemos outra, nós tornamos-nos pessoas não confiáveis. E eles percebem quando estamos a mentir. São as tais incoerências que existem, não é? Sim. É importante dizer a verdade, porque a criança tem que aprender a lidar com a verdade. Temos que ajustar à linguagem dela, como é lógico. Mas nós temos que respeitar isto, que a criança tem que aprender a lidar com a verdade. Se é morte, explicar o que é morte. Se é um divórcio, explicar o que é um divórcio. E pronto, já que estamos a falar de divórcio, é muito difícil educar uma criança filha de pais separados. Acima de tudo porque os pais separados tendem a transpor para a criança a guerra que eles têm entre eles. E tentam manipular a criança e tentam um puxar a criança para um lado e o outro puxar a criança para o outro. Acima de tudo, numa situação de divórcio, convém perceber que uma criança não é um joguete. Uma criança não é uma propriedade a ser tomada, nem é um objeto a ser disputado. E quando os adultos entenderem isto, não vai haver problema nenhum com uma criança depois de um divórcio. O problema é que realmente é difícil encontrar pessoas divorciadas que se deem bem. Muito, porque assim, as pessoas quando decidiram divorciar-se, decidiram porque chegaram à conclusão que não queriam estar juntas. Seja pelo motivo que for. Isso não é agora aqui chamado ao tema. Exato. Mas as pessoas decidiram que não querem estar juntas. O problema é que depois elas querem que os filhos tomem as dores delas, do género. Ora bem, se eu não quero estar com a tua mãe ou com o teu pai porque ela errou nisto ou naquilo, tu tens que perceber que eu sou um coitadinho ou eu sou uma coitadinha e que a tua mãe ou o teu pai não deveria ter feito aquilo comigo. E quase querem obrigar a criança a tomar o partido deles. Isto é errado. Aliás, isto gera uma divisão tão grande dentro da criança que ela chega a um ponto que já não sabe o que é certo. Os cônjuges ou os ex-cônjuges não conseguem diferenciar-se, é isso? O que é uma relação a dois, não é? Homem-mulher, e o que é uma relação com os filhos. Sim, porque desde cedo começam a querer envolver os filhos nos problemas deles para terem um juiz, um advogado de defesa. Os adultos fazem muito isso com as crianças e isto é totalmente errado. Isto é, como disse muito bem a Helena, isto é usurpar a identidade da criança. É tornar a criança numa coisa que ela não é. E muitas crianças nessa altura começam a tornar pequenos monstros. Começam a mentir, começam a ser cruéis para os amigos, começam a ter vários indícios de raiva, que é a raiva latente que está dentro delas por aquilo que estão a passar. E é muito complicado, muito mesmo. Portanto, aqui não são as crianças que precisam de tratamento, são os adultos. Bom, e é mesmo com essa chave que vamos fechar. Não temos tempo para mais. Muito bem, também já temos tudo. Convém então realmente estar muito atento a quem pomos no mundo, não é? Sim, é a forma como vamos tratar disso. Exatamente. Doutora, para a semana certamente há mais. Há outro tema. Sim, senhora. Fica combinado o encontro. Muito bem. Obrigada, Helena. O resto da semana, aos nossos ouvintes também. Muito obrigada por esse momento. Muito obrigada. Um dia feliz. Obrigada. Um bom momento.